Então, agora nós vamos para a aula 2, nós vamos aprender como uma identidade é distorcida. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a Nefesh e sobre esse caminho que ela faz dentro de nós. Como que acontece esse processo dentro de nós e a construção da nossa identidade, tá? Preparei aqui o material. Eu vou deixar disponível um PDF para vocês, porque aqui tem pessoas que gostam de ler, tem aquelas que gostam de pegar, né? Não só ouvir. Eu já sou mais do audível, eu gosto de ouvir, mas também gosto de ler. Então, aqui nós vamos entender como isso aconteceu, como essa alma desceu e como desconfigurou a identidade. Lembra que depois que você entrou para o útero da sua mãe, né, você esqueceu o caminho que você deveria fazer nesse processo de descida lá do seu propósito. E aqui o que acontece? Você começou a se relacionar com seus pais, a construir uma identidade com essas figuras parentais, seja pai, seja avó, seja, não sei por quem você foi criado, mas a partir daquilo você constrói uma identidade que talvez não é a identidade que de fato você foi enviado para ser, mas é a identidade que você aprendeu a ter para ser amado. A primeira etapa da nossa alma, ela se chama Nefesh. Essa alma, como eu já falei, é o nível mais baixo, onde nós nos relacionamos, como nós já falamos, é a Nefesh. É esse lugar onde contém todas as nossas emoções, relações com nosso pai, com nossa mãe, masculino e feminino, e as Sefirot, como eu já falei. Depois da Nefesh vem o Rua, que traduzido foi como espírito na Bíblia, mas na verdade significa sopro em hebraico. Depois, a terceira é a Neshama. A Neshama é o nosso nível mais elevado, ele é incorruptível, é lá onde nós acessamos e recebemos revelação espiritual. Alguns homens da Bíblia, eles acessaram essa Neshama, eles se elevaram espiritualmente e ascenderam os céus. Um deles foi Moisés, Elias e Yeshua, conhecido como Jesus, entre outros que nós sabemos que viveu experiências para viver um recebimento até da Cabala, né, que é esse nível mais espiritual, é o nível que transcende o nosso corpo. A Neshama, para vivermos na Neshama, é preciso que a gente primeiro trate as questões daqui, do mundo de Asiá, para depois chegar no Rua e depois Neshama. Essas três etapas ficam dentro de nós, como alma. Então, tudo isso também corresponde a órgãos também relacionados ao nosso corpo e também relacionados às nossas esferas emocionais. Então, a nossa Neshama, ela foi constantemente influenciada para que você não conseguisse perceber o mundo espiritual de forma clara. Como, Andréa? No flúor da sua pasta de dente, no tanto de informação que você recebe dentro desse conteúdo, na construção da sua identidade dentro da sua escola. Lembra quando você estava lá e alguém perguntava o que você vai ser quando crescer? Você tem que ser isso, você tem que se formar com aquilo, você tem que fazer tal coisa. Ali você estava sendo construído e a sua Neshama deixando de ser, de sentir esse mundo espiritual. Ali foi construído na sua Nefesh um padrão disfuncional a partir daquilo que você talvez nem tenha percebido ainda e você está buscando isso ainda. Você ainda está nesse lugar, na primeira etapa da sua alma. As outras duas, elas ficam no céu, ou seja, elas não ficam conosco e elas não participam do pecado de Adão. É a Raya, que é a nossa essência viva, é um nível muito elevado de transcendência, e Yehidá, que é a essência única. Esse fica próximo, né, ao reino do eterno. Então, essas duas últimas, elas não participam do pecado de Adão, ou seja, elas são incorruptíveis, tá? Então, partiu desse momento, nós vamos falar somente do quê? Da primeira etapa ainda, Nefesh. Lembra que eu falei que todas as coisas materiais, emocionais, tudo isso ainda fica na Nefesh, então é nela que nós vamos tratar todas as coisas. E depois nós vamos avançando para as demais. Andréa, quando eu sei? Quando nós não precisamos perguntar mais, quando nós já entendemos que transcendemos, pelo menos para viver uma vida mais espiritualizada, no Rua, e depois, quem sabe, alcançar aí um nível, quem sabe, né, de Elias e de Moisés, espiritualmente falando. Então, eu preparei aqui um material, como eu falei, vai estar aí. Essa memória, ela está guardada na sua Nefesh, na sua primeira etapa da alma, da sua identidade
distorcida. E aí você vai repetir padrões, você vai repetir relacionamentos. Talvez você tenha um casamento onde você tenha que dar conta de tudo, talvez no seu trabalho, talvez com seus pais, talvez na sua maternidade. Por quê? Porque isso é o conhecido. A codependência, ela nasce de uma disfuncionalidade de relacionamento. Imagina que você pode ter desenvolvido isso lá no seu primeiro ano. E de acordo com as idades, né? A menor e os mais jovens, quanto mais jovem, mais é o grau de codependência. Eu preparei um material que é exclusivo para esse curso e é um bônus que eu vou oferecer para vocês como um teste para que vocês possam identificar qual é o nível de codependência. Porque se nós estamos falando aqui de uma mulher que sobrecarregada, que não consegue descansar, que cuida de todo mundo, nós estamos falando de um nível de codependência que automaticamente gera o burnout, que automaticamente traz o feminino ferido. Tudo isso é essa construção de identidade que foi distorcida dentro desse relacionamento, né? Hoje a nossa realidade de coletivo, né, de pessoas que vivem hoje nesse mundo, que vendem a hora, né? No caso, a gente vende a hora para pagar as contas, elas foram impactadas por essas relações familiares, essas relações disfuncionais. Então, provavelmente você foi criado por mãe ausente, precisou trabalhar muito, porque o pai também muitas vezes não deu conta, ou porque o pai abandonou, ou porque o pai era alcoólatra, ou porque existiam pessoas doentes, pessoas que tinham mais necessidades, um usuário de droga. Quando a gente fala de codependência, eu gosto muito de indicar esse livro, que é da Melody, inclusive ele está todo marcadinho, porque eu leio ele com as minhas clientes e indico. Ele fala sobre a codependência derivada de uma relação com um usuário, com um viciado. Mas, na verdade, toda família disfuncional gera codependentes. Toda família disfuncional gera pessoas codependentes. Então, por esse motivo, nós vamos falar bastante nessas primeiras aulas sobre codependência, porque é muito comum o codependente ele não conseguir se ver, ou ele se vê e fala, tá, mas e aí? Ok, eu sou codependente. A codependência, ela não tem cura, mas nós acessamos camadas após camadas de conhecimento dentro da codependência. Nós identificamos, nossa, essa é uma atitude codependente dentro do meu relacionamento. E agora? Agora eu escolho vencê-la. E aí nós vamos falar desses passos no módulo 3, nós vamos trazer atividades, nós vamos trazer como você pode se posicionar a partir desse entendimento que você desenvolveu aqui. Esse primeiro módulo ele funciona como um diagnóstico daquilo que está disfuncional, daquilo que você está fazendo, pensando que está fazendo, que está tudo certo, mas na verdade você está fazendo porque você aprendeu. E agora? Agora a gente treina tanto o nosso cognitivo quanto a nossa nefesh, né? Que é a mesma coisa. E aí nós vamos treinar. Mas eu preciso entender a raiz, porque eu faço o que eu faço. Não é somente entender, não é algo que é compreensivo na mente, acabou e está tudo certo. Não, nós precisamos entender e decidir fazer esse processo, tá? Então aqui, imagina que você desceu lá, começou a viver com essa família disfuncional, passou por toda aquela questão uterina, às vezes sua mãe não te quis, às vezes você viveu uma rejeição, foi uma gravidez indesejada. Muitas vezes você viveu rejeição do seu pai, muitas vezes você foi abandonada emocionalmente, porque esses pais precisavam trabalhar, te deixaram com alguém. Tudo isso constrói uma identidade que é uma identidade onde eu faço de tudo para sobreviver. Eu faço de tudo para que eu possa sobreviver. Para quê? Para ser útil, para ser amada, porque no fundo eu sinto que eu não sou amada por quem eu sou. Eu não sou amada se eu deixar de fazer, porque é um padrão. Então, todas as pessoas que você se relaciona, até aquelas que você acha que são folgadas, que dependem de você, que montam em você, que não conseguem resolver sua própria vida, foi de fato você que atraiu elas. Você vai aprender no teste que eu vou deixar aqui nessa aula aqui embaixo, como você atrai essas pessoas que são carentes, que são dependentes. Porque a codependência, ela atua no codependente, que é uma pessoa que é o fazedor, o que cuida, o que toma conta para que tudo dê certo, né? O que está sempre em ação. E ele também desenvolve a mesma faceta da dependência. Então, vamos supor, você, numa relação, pode atuar como codependente e ter um dependente dependendo de você, do fazedor. Mas em outra relação, você pode ser o dependente e ter uma pessoa que é o codependente. Então, para cada relacionamento, nós vamos desenvolver uma faceta.
Então, identifique que em grandes áreas da sua vida você está sendo a codependente. Mas em grandes outras áreas você pode ser sim a dependente. Você pode falar, nossa, esse relacionamento é disfuncional. Sou eu que banco tudo, sou eu que faço tudo, sou eu que resolvo. Tá, mas e aí? E aí eu também não consigo sair desse relacionamento, porque muitas vezes, e não só amoroso, mas como amizade, como, enfim, negócios, porque eu também dependo, tá? Todas as pessoas que têm a codependência vieram de famílias disfuncionais, ou seja, que não funciona. Isso, psiquicamente, é construído em nós uma disfuncionalidade onde essa pessoa ela vai se sentir responsável pelas emoções de outras pessoas, sente culpa quando alguém está mal, tenta resolver problemas que não são seus, diz sim quando queria dizer não, faz mais do que deveria, sente muita dificuldade de receber, sente-se necessidade de ser necessária, sente-se impelida a dar opiniões que não foram solicitados, abandona a própria rotina pelos outros. Tudo isso é um modo aprendido. Você, quando criança, você aprendeu para sobreviver. Só que agora a gente precisa sair desse nível sobrevivência. A gente precisa sair desse lugar que se chama codependência. Mas, André, você falou que não tem cura. Não, o que tem é tomada de consciência, quando você se conscientiza daquilo que precisa se curar, tá? Dali nós vamos construir um nível de caminho. Por isso que eu coloquei no método o guia da alma, porque aqui você entendeu, ok, eu sou codependente. E o que eu vou fazer? Agora nós vamos partir para etapas onde você vai identificar também o seu feminino, o seu masculino ferido, e depois nós vamos trazer sistemicamente, nós vamos falar do sistema familiar, de lugares disfuncionais. Então aqui você vai entender grande parte da sua vida que não funciona muito bem como deveria. E aí você vai começar a fazer tomadas de decisões para que esse lugar ele funcione. Então, eu quero que você pause aqui essa aula, preencha esse teste que eu vou deixar aqui embaixo, que é um bônus para vocês, e que vocês possam identificar, porque a primeira etapa da codependência é a negação. E aí muitas pessoas nem vão abrir esse teste, não vão conseguir, mas eu peço para você, se você entrou nesse método, se você decidiu aprender sobre a sua alma, se exponha. É angustiante, isso traz de fato, mas não é para trazer um peso, traz angústia, mas não é para trazer peso, é para trazer clareza. Quanto mais claro você tiver da sua codependência, mais avançando você vai conseguir ir vencendo a codependência. Eu te espero na próxima aula e até breve.